Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 conversa agora com o escritor Eduardo Prazeres. Eduardo já fazia um tempo que não pontificava aqui pelo nosso sarau, já que ele fez vários lançamentos, teve vários livros escritos, me lembro da saga do Crispim, né, que ele fez, e agora Eduardo chega num momento importantíssimo da nossa história, com um livro intitulado Um Dia em 1823. Temos que lembrar que, por exemplo, a Batalha do Genipapo acabou de completar 200 anos, né? E então nós vamos agora conversar com o Eduardo e saber direito sobre o que aconteceu e que dia foi esse em 1823. Boa noite, Eduardo Prazeres. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo o seu público. Que saudade do Sarau 16. Finalmente estamos aqui mais uma vez, né? Otávio, esse título do livro ele é uma referência direta à Batalha do Genipapo, como você já reconheceu de cara. O propósito é esse mesmo, que haja esse reconhecimento, né, por parte do leitor já ali no título do livro. O livro é uma narrativa de ficção histórica e realismo fantástico ao mesmo tempo. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu trabalho com ficção fantástica, eu trabalho com fantasia. E esse livro, o diferencial dele é que ele mescla a fantasia com a ficção histórica e a gente usa aí como pano de fundo a Batalha do Genipapo. Sim, pois é, a Batalha do Genipapo, 200 anos. E eu outro dia eu estava entrevistando o professor Fonseca Neto, falando, né, sobre os fatos históricos da batalha e tudo mais. E eu disse para ele, professor, nos meus livros de história, quando eu estudava, nunca tinha ouvido falar da Batalha do Genipapo. Falava assim, sou Dom Pedro lá no Grito do Ipiranga, aquela coisa toda, a nossa independência não teve derramamento de sangue, mas teve. Aqui no Piauí, né? A gente meio que romantizou muito essa história da independência, né? Porque ao longo de muito tempo, principalmente nessa história mais didática, nessa história escolar, né, do ensino fundamental e médio, pareceu assim, que o Dom Pedro deu seu grito do Ipiranga lá em São Paulo e pronto, tudo se resolveu e o Brasil ficou independente, né? Na verdade, aquilo foi apenas o início de todo o movimento que teria que ser levado a cabo por cada uma das regiões do Brasil, né? Porque o Dom Pedro não teve como dar suporte para essa independência a nível regional, né? Então ele deu o grito em Ipiranga lá, oficializando a sua intenção, né? E se colocando como o defensor perpétuo do Brasil, né? Mas era necessário que, principalmente as regiões mais afastadas, né, da corte, garantissem essa independência, que foi o que aconteceu aqui no Piauí, uma região muito distante. Estava muito fácil para Portugal manter o seu domínio, havia muitos interesses da coroa portuguesa em manter o domínio dessa região. Era uma região estratégica para navegação para Portugal, para a defesa, né, do litoral brasileiro. A questão da pecuária, né, praticada aqui no Piauí interessava muito para a economia nacional naquele período. Então, assim, havia uma série de interesses do governo português de manter toda essa região cativa e havia muita dificuldade em levar a cabo esse propósito de independência aqui no Brasil. Então, para que isso acontecesse, houve esse derramamento de sangue que você menciona muito bem, que se consolidou justamente ali, no 13 de março de 1823, na Batalha do Genipapo, né? Claro, houve todo um processo anterior, mas o que consolidou a independência em toda essa região de Piauí, Ceará, Maranhão e Pará foi a Batalha do Genipapo, foi o 13 de março, né? Se enfrentamento mais bélico mesmo, com o exército. Exato. Quando você falou aí, né, na questão lá do Dom Pedro, né, o pai dele, Dom João VI, quando retornou a Portugal, ele já disse para ele, qualquer coisa lança a mão disso aí antes que algum aventureiro o faça, não é? Perfeito, perfeito. Inclusive, Otávio, aqui no meu livro, porque assim, o livro ele é uma obra de ficção, então assim, ele não tem essa pretensão tão didática, né? Pois não, Mas, sim. mas no final do livro, o que é que eu fiz? Eu acrescentei um apêndice, né, com um sumário narrativo sobre a Batalha do Genipapo, e esse fato que você está mencionando, ele está inclusive aqui nesse apêndice, né, com
com esse meio que conluio entre pai e filho ali, porque o propósito era esse, né? As palavras exatas do Dom João VI para o Dom Pedro foram essas aqui, ó. Se o Brasil se separar, antes seja para ti, que me há de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Quer dizer, se eu vou perder mesmo o Brasil, que seja para o meu filho, né? Pelo menos Claro. me respeitar. Na verdade, era uma estratégia de que o Brasil continuasse, sim, a ser dominado politicamente por Portugal, né? Apenas teria essa aparência de país independente, mas se você observar a própria Constituição brasileira de 1824, a primeira Constituição, ela era totalmente submissa às leis de Portugal, né? A própria questão da cidadania brasileira. Quem era cidadão brasileiro na Constituição de 1824? Todo aquele nascido em Portugal, né? Ou nas regiões colonizadas por Portugal. Esse era o conceito de brasileiro na Constituição, na primeira Constituição brasileira. Então era uma grande estratégia de termos um país aparentemente independente, mas totalmente submisso politicamente ainda a Portugal, né? E a Batalha do Genipapo foi a ocorrência histórica que quebrou esse acordo entre pai e filho, na verdade, né? Porque o pai deixava o filho com aquela parte sul, né, digamos assim, né, do país, mas vamos pegar, ao menos ficar com um pedaço para nós aqui, não é? Sim, e mesmo aquela parte que seria, né, controlada pelo filho, por Dom Pedro, ela seria, de uma maneira muito bem camuflada, ainda controlada por Portugal, por Dom João VI, né? O que desmantelou esse plano, né, foi justamente o que aconteceu aqui no Piauí, né? O movimento de independência que ocorreu aqui no Piauí acabou tendo esse apogeu trágico, né? Esse apogeu bélico, né? Com muito derramamento de sangue, e foi justamente a gota d'água para que ficasse muito claro que aquele sistema não era mais sustentável, né? E que havia brasileiros realmente idealistas o suficiente, né? Nacionalistas o suficiente para levar esse plano da independência a cabo, né? E aí o livro, ele, na verdade, apesar de ter toda essa parte histórica, para tentar, Otávio, criar um fator de interesse a mais para a história, o que a gente fez? A gente colocou aqui um personagem que se desloca no tempo, né, uma história de viagem no tempo, para o dia 13 de março de 1823. Esse personagem ele sai da nossa época e vai viver o 13 de março. Né? Ele vai viver ali as 24 horas anteriores ao conflito e o momento do conflito em si. Ele vai ser um testemunho ocular do 13 de março. Assim, nós temos uma manifestação muito tímida de produções historiográficas sobre o 13 de março. Tanto é que nós ainda não conseguimos inserir, ao longo de 2 séculos, essa história nos livros de história do Brasil. Né? Os garotos que estão aí no ensino médio, estudando história do Brasil, eles não sabem o que foi a Batalha do Genipapo. Né? Aqui na nossa região já existe mais uma manifestação, né, da parte da educação formal para tentar inserir isso em sala de aula. Mas fora do Piauí, ninguém nunca ouviu falar na Batalha de Genipapo. E as produções historiográficas são poucas, são muito tímidas. E o romance, ele tem uma linguagem de alcance fantástico, uma linguagem muito grande, porque é uma obra que atinge o grande público, né? Então, essa história, ela colocada dentro de um romance, eu penso que ela pode conseguir, de repente, um alcance maior do que a obra historiográfica propriamente dita, e, claro, através disso, trazer aquele leitor, aquele pesquisador que se interessa para a história da Batalha do Genipapo. De repente, alguém que nunca ouviu falar disso vai ver um romance sobre isso e dizer, epa, que história é essa? Onde foi que isso aconteceu? Eu quero saber. Né? E aí sim, ir pesquisar as obras historiográficas propriamente ditas. Né? Essa é uma das ideias aí do romance. Sim, então, esse personagem central, ele sai dos dias de hoje e vai para 13 de março de 1823. Exatamente. Ele é um personagem que sofre uma perda familiar muito forte e não por coincidência, ele tem um vínculo muito forte com a história da Batalha do Genipapo, justamente através dessa pessoa que ele perdeu, né? Isso não é spoiler, tá? O leitor, sim, o leitor não se preocupe. Mas é uma informação, mas não chega a ser um spoiler. Essa pessoa que esse personagem principal perde, né, que o protagonista perde,
é uma historiadora, na verdade, né? E aí, através disso, dessa relação, ele acaba tendo um vínculo muito forte com a história da Batalha do Genipapo. E aí, numa situação, que é isso sim, eu não posso contar, né? Numa Sim. situação muito específica, a pessoa que vai ser o mentor dele chega para ele e revela que pode, que a viagem no tempo é possível, que ele pode enviá-lo para lá, já que essa data é importante para ele. E aí, claro que ele duvida disso. Imagina alguém chegar para você, né, te prometer de te enviar para 200 anos atrás. Você vai dizer, ah, Sim. cara, você tá bêbado, você tá drogado. Ah, Mas aí, após acreditar nisso e aceitar a proposta, ele realiza a viagem no tempo e ele vai viver todas as emoções de um 13 de março que nós só conhecemos pelos livros, né, sim, sim. pelas No narrativas. caso, ele vai e volta. Pois ele vai e volta algumas vezes, Sim. o que é que vai acontecer? Como é que eu posso te falar isso sem dar os spoilers? O que é que vai acontecer? Não, Pronto, é porque ele eu vai. quero saber é o seguinte: quando ele vai, ele Sim, vê e ele forma algum senso crítico daquilo que ele viu, ele forma uma opinião, digamos assim. perfeito, perfeito. Era Aí, isso que eu queria então, saber, né? perfeito, Como você é que ele pergunta. reage, né? Certo. Pronto. Aí nós entramos no chamado arco do personagem, né? Porque esse personagem, esse protagonista, ele é alguém que ele está vivendo um tipo de esvaziamento de sentido da vida em função dessa perda que ele sofreu. E Sim, ao realizar essa coisa tão absurda, né? Como uma viagem no tempo, ele encontra um novo sentido para a vida, até porque ele vai conhecer outra época, outras pessoas e um momento decisivo da história do seu povo, né? Ele é daqui, ele sabe o que foi a Batalha de Anipapo e ele se vê ali. Inclusive com o poder de modificar os fatos, né? Porque se você volta para 200 anos atrás, você sabe o que aconteceu ali, você sabe o que poderia ser feito para que as coisas acontecessem de uma maneira, né, mais favorável. Então você vai viver esse dilema. Mas aí vem a questão, ele vai interferir nos fatos, ele pode fazer isso, se ele fizer, quais são as consequências, né? Então ele vai viver uma série de dilemas. E sei. esse amadurecimento que ele vai viver tem a ver com isso que você coloca, né? Porque ele vai estar o tempo inteiro refletindo sobre aquilo, né? Refletindo sobre o que está acontecendo. Por exemplo, ele vai se ver diante do discurso do capitão Luiz Rodrigues Chaves na noite do 12 de março, né? Na noite anterior à batalha, ali no Largo da Igreja de Santo Antônio, na época paróquia de Santo Antônio, né? O comandante das tropas, né, revolucionárias, das tropas brasileiras, vai fazer o seu discurso ali para incendiar toda aquela massa, porque quando o dia amanhecer vai ter a guerra, né? E ele está É. lá, ele está presente. Então você imagina o que ele sente naquele momento, né? Ouvindo aquele discurso, olhando para aquelas pessoas. E aí sim, ele vai ter, ao longo de toda a história, uma série de questionamentos e transformações interiores, né? Vai vir um processo muito transformador. Assim, para quem gosta de romance histórico e também para quem gosta de realismo fantástico, Sim. eu sei que eu sou suspeito para falar, né, como autor da obra, mas eu ouso dizer que é um prato cheio, porque ele traz os elementos dos dois gêneros, né? Pois não, sim, sim, sim. É, Eduardo, esse fato é tão importante, precisa ser muito mais conhecido, porque é um motivo de muito orgulho, né? Porque pessoas deram a própria vida, né? Sabendo que o cara está munido apenas de um facão, de uma enxada, de uma foice, para Exatamente. enfrentar o canhão do Fidié, né? É um negócio Exatamente. seríssimo, Isso né? é uma coisa que o Abdias Neves chama de loucura patriótica, né? Ele diz que somente a loucura patriótica, né, para levar aqueles homens a isso. Porque, veja bem, nós estamos falando de sertanejos, né, de camponeses nordestinos do século XIX, pessoas que viviam ali uma vidinha pacata, né, cuidando do seu roçado, das suas criações, e de repente ficam sabendo que um exército poderosíssimo, né, bem armado, vem marchando contra eles, e que eles não têm a menor condição em termos de aparato bélico, né, de armas, para enfrentar esse exército, e ainda assim eles colocam o pé no chão e dizem, nós vamos ficar, nós vamos enfrentar. Isso é uma coisa extraordinária. Na narrativa do Abdias Neves, né, no livro dele chamado A Guerra do Fidié, ele diz que os soldados portugueses ficavam abismados com aquela ação praticamente suicida do sertanejo se lançando sobre os canhões,
né? Em vez de recuar, vendo o canhão apontado para ele, o cara ia com um pedaço de pau na mão, uma foice, uma enxada, correr na direção do inimigo, né? Armado de canhão, de artilharia pesada, né? Então, assim, é um feito realmente de loucura patriótica, de um heroísmo, assim, extraordinário, coisa de ficção mesmo, né? Só que Sim, aconteceu de verdade. E eu sempre pensei, nossa, essa história tem todos os elementos de uma história de ficção, mas é real, que coisa incrível, né? Que coisa perfeito. maluca. E É. aí me veio a ideia desse romance, que na verdade é uma ideia que vem comigo desde os anos 90, quando eu morei na cidade de Campo Maior, morei lá durante 5 anos, e aí ouvi muitas narrativas orais, né? De pessoas Sim. bem idosas que diziam que o tataravô delas tinha participado da batalha, Aham. e eles contam aquilo com paixão, com realismo, né? E aí eu me apaixonei mais ainda pela história, mas eu sabia que seria um desafio muito grande escrever um romance histórico, porque você precisa fundamentar, por É. mais que tenha licenças poéticas, né? Por mais que você, como romancista, possa inserir muita coisa de ficção, mas existe também um compromisso social da minha parte de querer emplacar essa história, né? A nível nacional, como você já colocou algumas vezes, é uma história que não tem o seu merecido reconhecimento ainda, né? Então, tudo que nós piauienses pudermos fazer para inserir mais essa história na história do Brasil é muito válido, né? É muito válido, porque é a história do nosso povo, né? E Isso. que não é um feito isolado, repercutiu na história do Brasil inteiro, né? Repercutiu na história do Brasil inteiro. Perfeitamente. Pois é. Eduardo, quem quiser adquirir o livro, como deve proceder? Beleza, o livro ele está disponível nas livrarias Nova Aliança e Entre Livros, né, Pois não? exclusivamente nessas duas livrarias aqui em Teresina, e diretamente comigo pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, né, uma mensagenzinha lá no privado, ou pelo WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, inclusive muitas pessoas já adquiriram, né, Sim, e ele está sendo distribuído assim. perfeito. Ok. Eduardo, muito bom ver você novamente, mesmo assim à Igualmente. distância pelo ar. Muita saúde para você, sucesso. Estava com saudade, você é muito talentoso. Um grande abraço. Meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com o escritor é, Eduardo Prazeres e o seu penúltimo livro, Um Dia em 1823. Está aí. Muito obrigado, Otávio. Tchau. Um abraço, Eduardo. Um Sarau abraço. 16, só para vocês.